Bom, então começamos a segunda parte, né, do capítulo 19. Nunca é demais relembrar, né? Eu falei no vídeo anterior que o próximo teste vai ser apenas sobre estatística, tá? Que não é difícil, mas que dá um trabalho, né? Isso aí realmente. E eu pedi também para você ser cuidadoso em fazer todos os exercícios que eu recomendei, tá? Algumas questões eu pedi para não fazer, né? E assim, a prova do quarto bimestre vai ser apenas sobre geometria, não vai cair, né, estatística, vai ser só geometria, a prova. O teste não, o teste ao contrário, vai ser somente sobre estatística, tá? Bom, então a gente vai ver a média aritmética simples, que o nome já diz, é simples, né? Eu tenho certeza que você já sabe como é que se faz aí o cálculo da média, mas vamos relembrar, né? É uma das medidas mais utilizadas, né? Quando a gente tem um conjunto de dados e queremos estimar o valor que o represente, né? Muito usado assim em médias escolares e tal. Então, a média aritmética simples é o quociente, né? Quociente significa resultado da divisão, né, entre a adição dos termos de um conjunto de dados, né, ou seja, a soma dos termos de um conjunto de dados, dividido pela quantidade de dados que aparece. Né? Algebricamente é representado assim, A1, A2, A3, AN, né? São os números que a gente precisa calcular a média aritmética simples. Então, a gente soma todos eles e divide pela quantidade de termos, que está representado aqui pela letra N. Por exemplo, aqui, eu tenho esse conjunto de dados, 34, 23, 41, 19 e 10. Quantos dados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vale 5. Como é que eu faço para calcular? Eu somo todos eles, né? 34 mais 23 mais 41, etc. E depois divido por 5. Isso vai dar 127 dividido por 5, que dá 25,4. Tá? Então essa é a média aritmética simples desse conjunto de dados aqui. É representado por esse símbolozinho aqui, MA. Tá bom? E o outro tipo de média é a média aritmética ponderada. Né? Essa também é usada, não tanto quanto a média aritmética simples, mas é importante você compreendê-la. Algumas escolas, inclusive, adotam a média aritmética ponderada. Né? A nossa escola não, mas tem colégios por aí que adotam a média aritmética ponderada. Tá? Então, ela é utilizada quando ocorre repetição de termos com importância relativa diferente ou pesos diferentes. Vamos ver como é que isso ocorre, né? É similar, né? É parecida com a média aritmética simples, porém é necessário ter mais atenção. Eu até coloquei em vermelho aqui. É necessário ter mais atenção na quantidade de vezes que cada termo aparece. Tá? Então, a média aritmética ponderada você tem que prestar atenção direitinho. Tá? Por exemplo, aqui. Então, vamos considerar um conjunto de dados, né? A1, A2, A3, AN, e os pesos respectivos. Então a gente vai multiplicar o peso P por cada um dos números, somar tudo e dividir pela soma da quantidade de termos. Né? Aliás, a soma dos pesos, na verdade. Né? No exemplo fica mais claro isso aqui. Vamos ver dois exemplos. Primeiro com o cálculo da média simples, né? A média aritmética simples desse conjunto aqui. 22, 56, 45, 37 e 19. Né? Primeira coisa, vamos ver quantos dados temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, temos 5 dados. Né? Então, o nosso N é igual a 5. E como é que a gente calcula isso? A gente vai somar os números todos, olha, 22 mais 56 mais 45, e dividir por 5. Né? Isso dá 179 dividido por 5. A nossa média aritmética, então, aqui vai ser 35,8. Professor, mas a média não tem que dar um número menor do que 10? Não, nada a ver, né? Dá número menor do que 10 quando a gente está trabalhando com notas escolares. Mas a média aritmética não se aplica apenas a notas escolares, né? Pode ser qualquer conjunto de números, tá bom? Agora, vamos ver um exemplo com média aritmética ponderada para a gente entender melhor. Vamos considerar essa sequência 4, 5 e 9. Pronto, faz de conta que isso aqui são notas escolares. Tá? O aluno tirou 4 num determinado exame, 5 no outro e 9 no outro. Só que cada um deles tem um peso diferente. Né? Por exemplo, assim, ó, os pesos são 2, 3 e 6 respectivamente. Ou seja, o 4
tem peso 2, a nota 5 tem peso 3 e a nota 9 tem peso 6. Então agora tem que prestar atenção, né? Isso é como se fosse assim, é como se a nota 4 aparecesse 2 vezes, a nota 5 aparecesse 3 vezes e a nota 9 aparecesse 6 vezes, né? A gente teria um conjunto grandão aqui, assim, né? Mas não, assim, fazer dessa maneira é mais complicado, é mais fácil a gente usar a fórmula, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, se o 4 tem peso 2, a gente multiplica 2 vezes 4. Se o 5 tem peso 3, a gente multiplica 3 vezes 5. O 9 tem peso 6, então 6 vezes 9. Então faz essas multiplicações, primeiro as multiplicações, depois soma os resultados e por último divide pela soma dos pesos. Olha, 2 mais 3 mais 6, que são exatamente os pesos aqui, tá? E muito importante isso, por favor, não se confundam. Tem gente que uma expressão simples como esta aqui acaba querendo somar o 4 com o 3, tem nada a ver. Primeiro tem que fazer as multiplicações, por último é que faz as adições, tá? Isso é uma expressão numérica. Então, 2 vezes 4, por exemplo, dá 8, 3 vezes 5 dá 15, 6 vezes 9, 54. Agora sim é que eu posso somar. 8 mais 15 mais 54 dá 77. O denominador é a soma dos pesos. 2 mais 3 mais 6 dá 11. 77 dividido por 11 vai dar a nossa média ponderada igual a 7. Né? Importante você observar o seguinte, se a gente tivesse calculado uma média aritmética simples, o resultado ia dar diferente. Né? Se você fizer o cálculo aqui pela média aritmética simples, a média ia dar 6 e não 7. Né? Então preciso ficar atento de fazer a coisa da maneira correta. Bom, aí você vai se exercitar, eu vou te passar agora uma série de exercícios. Você pausa o vídeo, vai fazendo os exercícios e olhando aqui os gabaritos que eu vou apresentar, tá? Eu não vou explicar as resoluções, mas é só você fazer uma pausa no vídeo e olhar direitinho. Esse aqui, por exemplo, fala de um supermercado que está vendendo arroz a esses preços aqui, olha só. R$ 7,50 o quilo, R$ 8,90 e R$ 10,35. Né? Esse preço está totalmente fora, né? Hoje em dia o preço do quilo de arroz está quase R$ 30, né? Em alguns supermercados até passa de R$ 30. Mas tudo bem, é um exercício, né? Então tá aqui o gabarito, tá? Depois você confere direitinho aí para ver se você acertou. Esses outros aqui também para você praticar é para cálculo de média aritmética simples, tá certo? Temos aqui 4 conjuntos de dados. Pausa o vídeo, resolve e confere aqui com o gabarito, tá certo? Eu estou apressando aqui para o vídeo não ficar muito longo, é só você fazer pausa, tá bom? Então, aqui já é para média aritmética ponderada, atenção, essa tem que ter mais cuidado, tá? Então observa que na média aritmética ponderada, ele sempre dá o conjunto de dados e depois dá os pesos, né? Aparece essa palavra respectivamente, porque cada peso tem que vir na ordem. O peso 1 se aplica à primeira nota, o peso 2 à segunda nota, o peso 3 à terceira nota, né? Aqui já, por exemplo, nesse último aqui, olha, atenção, aqui é 1,2, é uma nota só, que é um número só, né? 1,2 e aqui é 3,4. O 1,2 tem peso 8, o 3,4 tem peso 9. Aí você vai calcular, tá certo? E conferir aqui com os resultados. Bom, para você se exercitar mais o exercício 17 diz o seguinte: na escola de Ana, as atividades possuem pesos distintos no cálculo da média. Né? Conforme eu falei, algumas escolas adotam isso. Então, a prova tem peso 5, o trabalho tem peso 3, a lição de casa tem peso 2. E as notas que ela tirou foram 3, 8 e 10, respectivamente, né? Na prova, no trabalho e na lição de casa. Então, se a média da escola para aprovação é 7, podemos afirmar que Ana foi aprovada ou não? E aí? Justifique. Né? Então, você vai fazer os cálculos direitinho para chegar à conclusão de se ela foi ou não foi aprovada. Tá? Pausa o vídeo, faz aí e confere o gabarito. Vou passar adiante. Bom, mais um aí. Em uma escola, a média de cada matéria é calculada levando em conta 4 tipos de avaliação, cada uma com um peso diferente. Muito usado assim a média aritmética ponderada é usada nesses casos. Né? Então, por exemplo, a prova escrita tem peso 5,
tarefa, peso 2, participação em sala tem peso 1 e projeto tem peso 2. Né? Então, olha, aqui temos 3 alunos, o Bernardo, o Guilherme e o Matheus, e as notas que eles tiraram em cada uma desses itens, né? Na prova, na tarefa, na participação e no projeto. Aí ele pede, indique quem foi aprovado e quem terá que fazer recuperação, sabendo que a média para aprovação é 6. Né? Então, é claro, você vai ter que aplicar a média ponderada, porque aqui foram dados os pesos, correto? Então, faça aí uma pausa e confira com esse resultado aqui. Né? Faz uma pausa para ler com calma, tá certo? E eu vou passar adiante. Não precisa fazer o exercício 19, tá? Mas se você quiser fazer, de qualquer maneira, tá aqui o gabarito, você confere direitinho. Esse tipo de questão eu não vou colocar na prova, já vou logo avisando, tá? Vamos fazer o número 20, já aviso também que não precisa fazer o número 21, tá? Escreve não aí no número 21. Então, uma doceira faz mini bolos ao custo de R$1 cada mini bolo. Ela hoje vende no mercado central da cidade a um preço variável, dependendo da negociação com o cliente. Certa vez ela vendeu 3 unidades por R$4, 4 unidades por R$3,50 e 2 unidades por R$4,50 cada. Aí ele pergunta qual é o preço médio de cada mini bolo e qual o lucro médio por mini bolo que a doceira obteve vendendo seus produtos no mercado central da cidade. Né? Muito cuidado. Né? Aqui ele não falou na palavra peso, né? Mas na verdade a gente está utilizando aqui a média aritmética ponderada. Né? Por quê? Porque tem dados repetidos. Observa que ele fala aqui, olha, ela vendeu 3 unidades a R$4, 4 unidades a R$3,50, 2 unidades a R$4,50. Né? Então, veja bem direitinho como é que se aplica aí essa média aritmética ponderada. Tá? Pausa, faça e confira as respostas. Ok? Vou passar adiante. Não considerem o texto das páginas 158 e 159. Anota logo isso aí no seu livro, tá? Na hora que você estiver fazendo revisão para o teste, né, você já vai saber que não precisa se preocupar aí com o que está escrito na página 158 e 159, tá? E eu vou explicar aqui como é que faz o cálculo da média na tabela de frequência, utilizando o exercício número 22. Observa o seguinte, uma empresa de transporte possui ônibus com diferentes capacidades de passageiros. Tá? Então está aqui a tabela. Né? Então, ela tem 10 ônibus que conseguem levar 50 passageiros, 15 que comporta 45 passageiros e assim por diante. Né? Mas note que a quantidade de ônibus total que ela tem é 83 ônibus, são 83 ônibus. Né? Mas só que os ônibus não são iguais, correto? Tem ônibus pequeno, como por exemplo aqui. Esse aqui só leva 32 passageiros e ela tem 33 ônibus desse tipo. Né? Enquanto que esse aqui é o maior de todos, ele leva 60 passageiros e a empresa tem 25 ônibus desse tipo. Então a pergunta é, qual é a capacidade média de passageiros dos veículos dessa empresa? Tá? Isso você vai ter que pensar um pouquinho para resolver esse exercício. Né? Então, como eu falei, né, a empresa tem 83 ônibus, mas os ônibus não são iguais. Eles não são todos do mesmo tipo, correto? Muito bem, então vamos lá, vamos com calma nisso aí. Né? Primeiramente, a gente vai acrescentar mais uma coluna à nossa tabela original. A tabela original era essa aqui. Né? Aí a gente acrescenta mais uma coluna, que é essa classe vezes frequência que eu vou explicar aqui. Observa que na primeira coluna a gente tem a capacidade de passageiros. Então é a classe, né? Então, por exemplo, o ônibus de classe 50, ele consegue levar 50 passageiros. O ônibus de classe 45, ele consegue levar 45 passageiros. E quantos ônibus tem dessa classe? Tem 15. Então você vai criar mais uma coluna
onde a gente vai multiplicar a classe pela frequência, correto? Por exemplo, aqui, olha, 50 vezes 10 vai dar 500, né? Por quê? Porque ele tem 10 ônibus que levam 50 passageiros. Então, esses 10 ônibus juntos conseguem levar 500 passageiros, correto? Por isso tem que fazer essa continha aqui. O outro, 45 vezes 15, vai dar 675, né? Então você vai, faz com todos eles e vai encontrar o total de passageiros que essa empresa consegue transportar quando ela está usando toda a sua frota. Quantos passageiros são? 3.731, tá? Presta atenção, se liga aí, se você não estiver entendendo, faz uma pausa, volta um pouquinho no vídeo e vê a explicação mais detalhada, tá certo? Bom, terminou, professor? Não, ele pediu para a gente calcular a média, né? Então vamos adiante. Como é que a gente vai calcular a média? Ora, a empresa transporta 3.731 passageiros com 83 ônibus. Então, para calcular a média, a gente vai dividir, né? Pega os 3.731 passageiros, divide pela quantidade de ônibus que existe, que são 83, isso vai dar 44,95, né? Não deu o número exato, o número certo, 44,95 passageiros, isso não existe, né? É aproximadamente 45 passageiros em cada ônibus, correto? Entendeu aí? Tá? Se não tiver entendido, faz a pausa, volta lá no início da questão para poder ver com cuidado. É importante, tá? Eu avisei. Na prova, no nosso teste, haverá questões desse tipo, tá bom? Bom, atividades eu já falei, né? As atividades, elas começam na página 169, mas eu expliquei direitinho isso no vídeo anterior, tá? Se você chegou agora e correu direto para o final do vídeo, né? Sinto muito, você vai ter que voltar a assistir o primeiro vídeo para saber direitinho quais são as atividades de hoje, tá certo? Então, na próxima semana, a gente vai continuar esse assunto, estudando mediana, moda, variância e desvio padrão, para fechar o tema de estatística, que vai ser a matéria do nosso teste, tá certo? Muito obrigado.